Pessoal, eu vou começar agora, continuar, né, na verdade, a correção, ficou faltando a parte de gramática, então vou fazer aqui com vocês. Olha só, nessa questão aqui, que era a 7, eu pedi para marcar qual dos itens que estavam sublinhados que tinha a função sintática diferente dos demais. Então, olha só, a gente vai observar o seguinte, aqui, ó, eu tenho um verbo de ligação. Então, seu tipo de combustível vai ser o sujeito dessa frase, e aí um artigo quase extinto passa a ser o nosso predicativo do sujeito. Um artigo quase extinto está qualificando o seu tipo de combustível, e ele está ligado por um verbo de ligação. Então, ele é um predicativo do sujeito. A mesma coisa aqui, ó, você vai ser quem está recebendo a característica de ser inoperante. E essa característica está ligada ao você pelo verbo de ligação. O esteve é o verbo estar no passado, né? Então, eu tenho uma qualidade sendo dada ao você, ligada pelo verbo de ligação. Então, mesma coisa. E aqui, olha, a sua programação, é sobre a programação que a gente está falando, é o verbo de ligação, né? É o verbo ser deficiente. O deficiente aqui vai funcionar como predicativo do sujeito também, porque ele está dando qualidade para a programação e ele está ligado à programação pelo verbo de ligação. Então, nessas três frases, os termos sublinhados são predicativos do sujeito. Aqui, o que acontece? A gente tem a palavra modelo, e obsoleto está dando uma qualidade, uma característica para a palavra obsoleto, só que ela não está separada da palavra modelo, ela está junta da palavra. Então, junto da palavra adjunto. Então, obsoleto aqui é adjunto adnominal, enquanto nas outras três, predicativo do sujeito. Ok? Vou até colocar aqui aquela legendinha que a gente está fazendo, predicativo do sujeito e adjunto adnominal. Então, o predicativo do sujeito é o termo em azul, adjunto adnominal é o termo que está verdinho escuro, tá bom? Aí já fica aqui para eu deixar o gabarito salvo para vocês. Bom, segunda questão de gramática, eu pedi para ver qual que estava marcado, né, de acordo com qual que estava errado. Então, olha, os animais fugiram do zoológico. Do zoológico é de onde eles fugiram, né? É o local, é o lugar onde acontece a ação da fuga. Lembrando que o adjunto adverbial, adjunto está junto do verbo. Aqui ele está junto do verbo fugir, mostrando onde aconteceu a ação de fugir. Então tá certinho. O do zoológico aqui é adjunto adverbial de lugar. Os animais do zoológico fugiram. Aqui, gente, o sujeito dessa frase é os animais do zoológico. Isso é o sujeito, né? Do zoológico está aqui dentro do sujeito, acompanhando a palavra animais, está especificando. Foi qualquer animal que fugiu do zoológico? Não, foram quaisquer animal que fugiram? Não, foram os do zoológico, está especificando, né? Então tá certinho. Do zoológico é uma adjunta nominal, está especificando qual animal que fugiu. Não é predicativo porque não está separado por verbo de ligação. Depois, os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Olha só, a gente tem um verbo de ação aqui, que é o deixaram, e a gente tem entusiasmados, que vai ser o nosso predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Porque está mostrando qual era o estado que os alunos estavam quando deixaram o colégio. E aí observa o seguinte, entusiasmados não está junto de alunos. Essa qualidade que é dada a alunos está separada pelo verbo que está aqui no meio. O sujeito está aqui, né, que é quem está recebendo essa característica de ser entusiasmado, e entre o sujeito que recebe a característica e a característica existe um verbo no meio.
Então, não pode ser adjunto, né? Essa daqui que está errada. Eu não posso ter um adjunto separado por verbo. E a última, olha só, o pai eufórico socorreu a criança. Aqui, ó, isso tudo, o pai eufórico é o sujeito. Foi ele que socorreu a criança, né? Esse eufórico aqui, ele está especificando. Foi qualquer pai que socorreu a criança? Não. Então, imagina que está lá numa pracinha e aí tinha um pai super tímido e um pai todo eufórico lá. E aí uma criança caiu, o pai que é eufórico que foi lá socorrer ela. Então, esse eufórico é como se ele já fosse uma característica desse pai, né? Já vem com ele essa característica. E olha só, está junto do substantivo pai, portanto, é um adjunto adnominal. Tá vendo? Então, ele está junto do núcleo do sujeito. Núcleo é acompanhado, né? Esse acompanhante do núcleo é o adjunto, junto com o núcleo, tá bom? Adjunto adnominal. O núcleo é um nome, né? Substantivo a gente aprendeu o que é nome. Depois, essa daqui, eu bati bem nessa tecla com vocês, que o predicativo do sujeito, ele precisa estar separado, ou por vírgula, ou por verbo, né? Então, olha só, aqui, ó, eu tenho um predicativo do sujeito, porque eu tenho uma vírgula, né? Então, esse calmo se direciona, né? Se dirige ao servo, que é o sujeito. Então, ó, calmo, o servo recebeu a informação da sua demissão. Então, como tem uma vírgula, aí eu tenho que levar em consideração que isso aqui é um predicativo, tá? Não está especificando qual servo que recebeu a informação. Está mostrando o estado que ele estava no momento que ele recebeu a informação. É igualzinho essa daqui, ó. Essa aqui eu simplesmente mudei a palavra calmo de lugar, né? Ó, o servo recebeu calmo, então o mesmo esqueminha, está separado por vírgulas. Agora, olha a segunda. O servo recebeu a informação de demissão calmo. Ó, aqui eu tenho o servo no início da frase, o calmo está aqui no final. E ele também é predicativo. Por que ele também é predicativo? Porque olha só, eu tenho aqui entre o sujeito e esse estado, essa qualidade, o verbo, que é o verbo receber. Tá vendo? Então, esse predicativo está separado do sujeito pelo verbo. Sujeito, verbo, predicativo. Predicativo, vírgula, sujeito, vírgula, predicativo. O último, ele tem a ideia bem parecida com o primeiro, né? Com calma, o servo recebeu a informação. Mas esse com calma aqui, ele é um advérbio de modo. Por que ele é um advérbio de modo? Qual a diferença dele para os outros? Os outros, o que está azulzinho, é predicativo. Por quê? É o estado que o ser estava no momento que ele faz aquela ação. Isso não é uma característica dele o tempo inteiro, né? Agora aqui, ó, o que ele é um advérbio de modo? Eu estou caracterizando a ação. Nas 3 frases de cima, eu estou caracterizando o sujeito. Por isso que é predicativo de sujeito. Nessa de baixo, eu estou caracterizando a ação. Como que a ação de receber foi feita? Como que ele recebeu essa ação? Com calma. Ah, e tem uma regrinha, né? Lembra que eu ensinei para vocês? Por exemplo, se eu passasse essa frase para o feminino, com calma, a empregada recebeu a informação da demissão. Ficaria com calma do mesmo jeito, né? Agora aqui, por exemplo, se eu falasse calma, a empregada recebeu a informação. A palavra calma ia virar feminino, né? Então, se a gente fizer essa regrinha com as 3 frases de cima, passar a frase do masculino para o feminino, do singular para o plural, o predicativo muda, né? Então, lembra que o predicativo varia, ele é variável. O advérbio não é. Então, na frase de baixo, eu posso passar do masculino para o feminino, do singular para o plural, que vai continuar do mesmo jeitinho, tá bem? E por último, era uma questão da PUC, que falava assim, ó, a colossal produção agrícola industrial dos americanos voa para os mercados com a velocidade média de 100 km por hora. Os trigos e carnes argentinos afluem para os portos em autos locomotivos de uns 50 km por hora na certa desenvolve. Então, olha só, voa para os mercados é para onde que a produção agrícola está indo. Então, ela voa para onde? Ela vai para que lugar? Ela vai para os mercados. Então, advérbio de lugar.
Depois, os trigos e carnes afluem para os porcos em autos e locomotivas. É um meio. Aqui caberia até falar de modo, né? Qual é o modo como eles foram? Mas lembra que eu falei com vocês? Quando tiver com meio de transporte, é de meio, tá? Meio de adjunta adverbial de meio e adjunta adverbial de modo, eles até são bem parecidos. Como que eu separo? Quando for o jeito como você se locomove, aí guarda que é meio, meio de transporte, tá? E por último, na certa, a mesma coisa que dizer com certeza, né? Certamente. Então, é de afirmação, tudo aquilo que reforça algo positivamente aí, tá? Então, as questões de gramática eram essas. Se alguém teve alguma dúvida, depois aí do recesso a gente vai solucionar isso, inclusive para a gente, né, voltar com a matéria e dar andamento. Então, eu retomo as dúvidas que vocês tiverem para a gente poder andar com a matéria, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa essa dúvida guardadinha. Pode até mandar lá no chat para mim, que a gente resolve ela depois, tá bom? Então, um abraço para vocês, um bom recesso, um bom descanso. Tem uma atividade para vocês fazerem, né? Que é a criação de um evento. E na volta a gente vai apresentar esse trabalho, tá? Um beijo, bom descanso para vocês e até a volta. Fique em casa.